Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Jesus é Deus. Claro que o texto aqui não está com ponto de interrogação, mas é uma afirmativa. Jesus é Deus. É essa nossa lição de número 5, dia 2 de fevereiro de 2025. E nosso texto áureo, nossa leitura bíblica principal, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. E antes de nós seguirmos, vamos só apresentar para você mais uma vez nosso livro Doutrina da Trindade na Bíblia e na História. Ele vai ter uma parte que vai tratar sobre o verbo de Deus aqui, e é bom você adquirir e ter em mãos para você fazer a sua pesquisa. Claro que a abordagem que eu faço nesse livro é completamente diferente da abordagem que você costuma ver nos demais livros sobre a doutrina da Trindade. Então, vale a pena conferir. E Deus abençoe. Vamos lá. Vamos para a nossa introdução, que a gente precisa aqui ter um pouco de cautela, porque às vezes a gente não aborda o assunto de forma direta, porque a gente não quer esgotar ele de uma aula só. Então, por isso que a gente vai paulatinamente, o assunto vai crescendo, paulatinamente falando sobre o conteúdo. Mas vamos para a introdução. Quanto à divindade de Jesus, é inquestionável pela história que os chamados pais da igreja o tinham como Deus. Os pais da igreja tinham Jesus como Deus. Há algumas controvérsias, Doutrina da Trindade, o livro Doutrina da Trindade fala sobre isso, também com algumas citações bem importantes, vai trabalhar sobre isso. Por isso que a doutrina da Trindade na Bíblia e na história. Ele vai tratar sobre como que os pais da igreja lidaram com essa divindade de Jesus, tá? Por isso que é bom adquirir o livro. Então, mas basicamente os pais da igreja tinham Jesus como divindade. Mas a qualificação exata de Jesus em relação com o Pai sempre foi um pouco questionado ou duvidoso, até pelos os defensores da ortodoxia. Quando eu falo ortodoxia, estou falando da doutrina reta, que era a doutrina padrão da igreja, mas até alguns pais da igreja vai haver controvérsia. Eu vou citar um aqui que é o Orígenes, por exemplo, um pai da igreja que ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente sobre a divindade de Jesus. Para alguns, a filiação de Jesus já caracterizava uma desigualdade, prestou atenção, a filiação de Jesus já caracterizava uma desigualdade entre ele e o Pai. Ou seja, ele ser filho, automaticamente ele se tornava inferior ao Pai e não igual ao Pai em sua forma absolutista. Ele era igual ao Pai em essência porque saiu, mas não de forma absolutista. E vale se pensar o seguinte, que se todos são todo-poderoso, quem é o todo-poderoso? Alguém tem que ser o todo-poderoso para que ele venha ter para ter o atributo de todo-poderoso. Então a igualdade ela tira a autoridade dos seres, das pessoas. E nós já lidamos sobre isso na lição anterior. Então, voltando aqui à leitura, para alguns a filiação de Jesus caracterizava a desigualdade entre ele e o Pai. Por isso, para Orígenes, a gente já citou, Jesus era um deuteroteós. O que é deuteroteós? Um segundo Deus. Nesse caso, Jesus deixava de ter uma igualdade absoluta com o Pai, passando a ser apenas semelhante ao Pai e desfrutando dos atributos, só dos atributos do Pai, mas não tinha. Jesus, por exemplo, na fala de origem, ele não era. Era Deus, não o Deus, o Deus Supremo, tá? Ele não tinha essa supremacia igual ao Pai. Então ele é deuteroteós, ou seja, deuteroteós, deutero significa segundo. Então ele origem significa Jesus como segundo Deus, mas não desqualificando ou tirando essa deidade. Ele continua sendo Deus, mas um segundo Deus. Aí a doutrina da Trindade vai trabalhar, qualificou a origem como herege, mas depois vai trabalhar que nós temos na Trindade a primeira pessoa que é o Pai, a segunda pessoa que é o Filho. Se o Filho é a segunda pessoa, é o deuteroteós. Então, ou seja, quando na realidade eles pegam, qualificou a origem como herege nessa fala, não absorveram a fala de origem, mas depois
a posteriori, pegaram, absorveram e aplicaram na pessoa de Jesus. Mas, como eu sempre falo, não é discussão para nós aqui, porque senão a gente abarcaria um tempo um pouco maior. Então, o passando a ser apenas semelhante ao Pai e desfrutando dos atributos, só dos seus atributos. Nós vamos para o primeiro ponto. Deus de Deus. Deus de Deus. Então, eu não falo Deus de Deus, até tem dentro disso, no concílio de Nicéia já vai trabalhar sobre isso, Deus de Constantinopla, que vai trabalhar com essa fala. Então, Deus de Deus. Nós temos abrindo aspas aqui, por isso Deus, o teu Deus, presta atenção, por isso Deus, o teu Deus. Então, se Jesus é Deus, o texto fala aqui abertamente, por isso Deus, o teu Deus. Eu só grifei essa parte, Hebreus capítulo 1, versículo 9, e coloquei aqui Salmos 41, 7, que é o texto que é a base para Hebreus 1, 9. Então Jesus, ele tinha um Deus, ok? Então Jesus seria Deus, mas ele tinha um Deus. Então por isso que o tema, nosso primeiro tópico é Deus de Deus. Se Jesus, por essência, também por procedência, se Jesus é Deus por essência, voltando aqui à leitura e corrigindo, se Jesus é Deus por essência e também por procedência, isso não o desqualifica ter o Pai como Pai e Deus de sua pessoa, ok? Sua procedência identifica e qualifica a sua essência. Se ele procede do Pai, automaticamente ele é igual ao Pai. Então ele é Deus porque ele saiu do Pai. Por exemplo, a fala: Deus é Deus em Jesus, e Jesus é Deus em Deus. Então a sua procedência identifica e qualifica a sua essência. Ele ser Deus não anula a deidade do Pai, tá? E a deidade do Pai nele é simplesmente reflexo, tá? Então o Pai ele é refletido, tá? Na pessoa, na imagem do Filho. O Filho, na realidade, ele é a imagem, a expressão, a imagem do Pai, como a gente lê em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Então a deidade do Pai é reflexo no Filho. E é assim que a gente precisa entender. Não temos dúvida que Jesus tinha um Deus e Pai. Aí a gente tem, ele cita isso na ressurreição. João capítulo 20, versículo 17. Quanto aos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, são comunicáveis através de Jesus. Aí eu cito e volto a citação. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então, tudo que Deus comunicou, tudo que Deus fez, ele comunicou através do Filho. O Filho é o resplendor de sua glória e a expressão exata de seu ser, ou de sua pessoa, ou de sua imagem. Tá? Jesus faz Deus comunicável. Quem faz Deus se revelar? É o Filho. Então Jesus é que faz Deus comunicável. Jesus é a publicidade. É a publicidade de Deus. É ele que faz o Pai ser conhecido. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Senão a quem o Filho quiser revelar. Como ele diz em Mateus capítulo 11 ali. Segundo ponto, o Filho é a imagem do Pai. Então, quando a gente volta ao nosso texto, nosso título, que Jesus é Deus porque ele é a imagem do Pai. Tá? Ele é a expressão exata da pessoa do Pai. Aí nós temos o texto, abre-se aspas, que diz o seguinte: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Deus, nessa ocasião, não precisava ser mostrado, exposto aos olhos de ninguém. Então, ser mostrado, pois quem vê com os olhos. Então, quando Jesus falou assim, você está me vendo, você está vendo o Pai, porque o Pai é Espírito. João 4, versículo 24. O Pai é Espírito. Mas a fisicalidade, a imagem do Pai sou eu. Eu sou a imagem exata do Pai. Então, quando você me pede para ver o Pai, na realidade, você não precisa pedir, porque você está vendo a mim. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. Então, ele é a fisicalidade do Filho. Eu coloquei aqui, entre aspas, mostrado, ser exposto aos olhos e ver com os olhos, porque são termos gregos que aparecem na passagem e a gente colocou aqui só para dar um brilho, um realce naquilo que nós estamos falando.
Então é só para ser mostrado, pois quem vê o Filho vê o Pai. O Filho é como um espelho que reflete a imagem do Pai, ou a glória, o poder e a autoridade do Pai. Então tudo que o Pai tem, tudo que o Pai faz, ele é feito ou refletido através do Filho. O Pai fez toda a obra através do Filho. O Filho faz o Pai conhecido. E a palavra conhecido é epignosco, conhecer profundamente. Aí a gente cita Mateus capítulo 11, versículo de número 27, quando a gente já citou que é o Filho que faz o Pai ser conhecido e é ele que revela o Pai. Epignosco. Então o Filho faz o Pai ser conhecido pelas manifestações dos seus atributos. Então os atributos do Pai, eles são atribuídos ao Filho, tá? Os atributos do Pai são atribuídos ao Filho e manifestados através do Filho. Então tudo que o Pai faz, ele faz através do Filho. Quando Jesus expõe a Filipe que ele era a imagem de Deus, que ele era a expressão exata de Deus, é isso que ele estava querendo dizer ali, com quem vê a mim, vê o Pai, é isso que ele está querendo dizer. A necessidade de conhecê-lo, gnosco, de conhecê-lo, entender, perceber, ou seja, há uma necessidade de quem conhece Jesus entender e perceber quem ele é. Então quem percebe quem é Jesus, Jesus, ou entende quem é Jesus, automaticamente sabe quem é o Pai, porque o Pai está no Filho. João 14, versículo 9, torna-se na realidade uma realidade fundamental. E a gente continua aqui. Não chegamos para a conclusão ainda não, falta um pouquinho. Deus não deixa de ser quem ele é se o Filho for aquilo que ele quer que ele seja. Vou repetir. Deus não deixa de ser quem ele é se o Filho for aquilo que ele quer que ele seja. Ou seja, tudo que o Filho faz, tudo que o Filho tem não anula a pessoa do Pai. E tudo que o Pai é e tudo que o Pai faz não anula a pessoa do Filho. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 3. Tudo foi feito por ele, João 3. 1,3, feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele o filho em relação ao pai, que é o filho, aí a gente tem aqui, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, que a gente já citou. Deixa eu só voltar ao ponto aqui anterior para a gente ter uma leitura mais concisa. Deus não deixa de ser quem ele é se o filho for aquilo que ele quer que seja, e nele, em relação ao filho, ao pai. O filho continua sendo a mesma coisa. Tá? O pai quer que o filho seja isso aí. Ó. Filho em relação ao pai. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, a relação do filho com o pai não muda, e a relação do pai, de ambos para com o outro. E a gente vai para a conclusão que diz assim: se o filho faz o pai conhecido ou comunicável, toda manifestação de Deus no Antigo Testamento tem a ação direta do filho. Isso aí a gente já tem observado. Posso arriscar que Deus sempre foi Jesus no Antigo Testamento. Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidamente. Quando eu falo que estou arriscando que Deus sempre foi Jesus no Antigo Testamento, porque que toda manifestação de Deus não foi o Pai diretamente fazendo, se manifestando mais o Filho. Então eu cito aqui só para dar uma aludida, João capítulo 8, versículo de número 56 a 58. Tá? Aí você lê depois. Então a superioridade do Pai em relação ao Filho não anula a deidade do Filho. Aí é aquela palavra que a gente precisa lembrar, que está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. A plenitude da divindade. Divindade. Theotetos. Divindade. Que a gente vai colocar, vai aparecer em Colossenses 2,9, mas nós temos como referência Colossenses capítulo 1,19 e capítulo 2,9. Tá? Theotetos. Que é o Theo, é Deus,
Então, e o Theotetos formam o termo divindade. Então, ou seja, a plenitude da divindade estava nele corporalmente, ou seja, Deus estava ali em Jesus, se manifestando. Seguindo para o término da conclusão, Jesus é um Deus administrativo, ou seja, ele administra tudo aquilo que é do Pai. Romanos capítulo 11, versículo 36. Por isso, ele é o mediador entre Deus e os homens. Deixa eu só fazer uma pequena abordagem aqui séria, referente a esse termo de Jesus ser o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque quando fala mediador entre os homens, fala Jesus homem, aí as pessoas, não, porque Jesus era homem. Tá, não vamos discutir isso aqui agora nessa questão. Mas é um mediador entre Deus e os homens mediando. Ele não completamente Deus em sua essência, porque Deus é espírito, e não é completamente homem, porque o homem ele é pecador por natureza. Só você ler Gênesis capítulo 6, você vai ver o que a Bíblia fala sobre o homem já é malicioso desde a sua meninice, desde a sua mocidade, desde quando foi criado. Então há uma diferença aqui entre o termo que o termo realmente quer dizer. Mas infelizmente a gente não tem tempo para abordar isso de uma forma bem concisa e cabal. Então você coloque as suas dúvidas, seus comentários aqui debaixo do vídeo e a gente vai tentando elucidar dentro daquilo que a gente puder esclarecer para você. Que Deus lhe permita um excelente domingo e uma excelente escola dominical. Debaixo da paz e da graça do Senhor. Amém e amém.